Fala, Irenice. A contribuição que eu posso dar, Jane, é que você, Bruno, fizeram uma analogia ao Atma e a nossa condição ainda, a nossa condição, assim, repleta ainda de avidya, né? E eu sempre gosto de pensar o seguinte, eu vejo o Atma como o grande sol, o sol invicto. Quando a gente olha para o céu, e a avidya é exatamente quando esse céu está nublado e a gente não consegue vê-lo. E há momentos que há a certeza de que esse Atma existe, que o sol está lá. Ele apenas está encoberto, mas ele está lá, ele é invicto. E isso dá uma certa, como eu posso dizer, um contentamento, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de dar os passos necessários para que essa nuvem, o céu deixe de ser nublado, né? E a gente passe a ver, de fato, o sol, que seria essa conexão, essa percepção direta de que nós somos Atma. Apesar de tanta coisa ainda que ainda falta, né? Um processo longo, mas a certeza de que somos Atma. Então, é só essa analogia com relação a esse céu nublado, né? E a certeza de que o sol está lá. Era só isso, Jane. Obrigada, Irenice. Muito interessante, porque você me fez pensar o seguinte também. Quando a gente está refletindo sobre esse caminho, ou buscando, ou sentindo, a gente sabe que o sol está lá, apesar da nuvem, né? Quando a gente tem essa percepção de que o sol está lá, apesar da nuvem, e, como você muito bem disse, a gente tem certos vislumbres de que tal vida, tal força, tal ser está e somos nós, né? Isso nos permite, nos alimenta essa busca, né? Esse colocar-se nessa condição. E quando você estava falando, você me lembrou que no Vivekachudamani, ninguém comentou isso, eu também não trouxe, mas deixa eu trazer, ele fala muito, como eu disse, sobre as yogas, né? A Raja Yoga, a Jnana Yoga e a Bhakti Yoga, a Karma Yoga, a Bhakti Yoga e a Jnana Yoga. Ele fala bem dessas três. E ao longo dos aforismos mais centrais no livro, em que ele vai falando disso, Irenice, ele dá indicações exatamente nesse sentido do que você estava falando, de o que a gente pode e deve observar nos nossos modos de ser e de agir, e aí eu vou dar um passo adiante, para que dessa forma as energias que a gente coloca em movimento não alimentem cada vez mais os nossos kleshas, a nossa condição de avidya, que nos faz nos sentirmos independentes de todo o resto, né? Aumente a nossa responsabilidade nessa percepção de que nós não somos independentes desse todo, e, portanto, tudo que a gente fizer, seja do ponto de vista mental, físico, emocional, social, tudo interfere e afeta todos, porque a humanidade é uma só. Atman é idêntico a Brahman, e Brahman está em tudo e em todos, como Atman também. Então, eu acho o Vivekachudamani muito hábil em chamar atenção sobre as nossas atitudes e como a gente deve prestar atenção nas motivações das nossas atitudes, o que contamina, de que forma, e aí ele vai relacionar essas ações com o que o Bruno estava chamando a atenção, tamas, rajas e sattva, e dessa forma, reforçando
essas qualidades ou essas características mais tamásicas, mais rajásicas, mais sáttvicas no nosso próprio ser manifesto. Que como ser manifesto nós temos essas características, essas qualidades, essas gunas. E elas serão modificadas ou não, mas são modificadas continuamente, porque nós não ficamos numa atitude de não ação, que o Vivekachudamani, o Shankara no Vivekachudamani vai falar muito sobre a diferença entre ação, inação e não ação. Né? Então, é um texto filosófico extremamente profundo. E nessas nossas ações, a gente está determinando o nosso contínuo, a energia que nos faz, que nos manifesta, que nos mantém e que nos leva ao próximo passo. Então, juntando com o que o Paulino estava chamando a atenção, e agora a Denise também, nós vamos construindo a nossa condição de chegar, como disse o Paulino aqui no Aforismo 2, né, que ele diz, é possível sim, que legal, vamos, você deve, mas não pensa não que o negócio é fácil assim, não é estalar o dedo. Então, ele se propõe, de certa forma, essa é uma das leituras que eu faço ao Vivekachudamani, a sugerir formas, cuidados, modos de ação que possam nos ajudar nesse caminho. O que acham vocês? Estou falando demais. Jane, tem um aforismo que, com base no que Irenice falou, quase que reflete a fala dela, que é o 144, que O ele meu está diz marcado. assim, tá? Assim como as nuvens tornam-se visíveis sob a ação dos raios do sol e manifestam a sua presença, ocultando o egoísmo, surgindo através da conexão com Atman, manifesta-se ocultando o caráter real de Atman. Os textos de Shankara é bom que são bem diretos, né? É. Imagina se a gente entendesse o sânscrito de fato, né? Porque, às vezes, vocês devem ter percebido, eu tive, o Alberto da mesma forma, nem sempre é fácil tentar traduzir exatamente a ideia que está ali, né? Então, a gente faz um exercício. O Bruno é tradutor, ele sabe que tradutores são traidores. É muito difícil você... É difícil para a gente mesmo falar o que a gente está querendo esclarecer, está querendo transmitir, está querendo colocar em palavras uma vivência, uma experiência. Então, imagina quando você está traduzindo o que o outro vivenciou, né? Mas essa releitura de vários e diferentes textos, né? E essa possibilidade da gente estar aqui conversando, dialogando e trazendo diferentes modos de descrever ou tentativas de descrever tais experiências, tais sensações, tais estados de ser, no nosso estado de vigília, para quem sabe, nos outros dois estados, né, de sono e de sono profundo, a gente poder vivenciar isso com mais propriedade, sem tantas contaminações, que no de vigília tem muito mais contaminação, com a ajuda dos colegas, dos comentários dos outros e de outros livros, como o Alberto fez no nosso livrinho aqui, né? Então, quando ele traz um monte de diferentes textos falando do tema, isso nos ajuda a encontrar melhor como aquilo pode estar sendo dito. Fala, Irenice. Oi, Irenice? Oi. Eu vejo no Vivekachudamani, apesar de ser muito complexo, muitos aforismos, né? Eu vejo uma lógica tão perfeita, né? Como você diz, é um livro muito técnico, mas é muito lógico. Como eu vejo também no budismo, né? O que a gente estuda nas quartas. Então, apesar da complexidade, Jane,
mas a metodologia que é usada, ele vai desenvolvendo um pensamento muito interessante, né? Ele coloca um passo, a esse passo se segue um seguinte, tem uma coerência na sequência, né? Isso. É uma coerência na sequência que facilita a nossa compreensão. É bem sistemático, né? Muito bom mesmo. E, ao mesmo tempo, isso eu sei que é uma coisa que você, Irenice, gosta, ele é poético, ele é sensível, sim, né? sim, Ele é sim. suave, né? Apesar de dizer umas Suave. coisas meio duras, como essas que o Paulino aí estava chamando a atenção, né? Ó, não te iludas. Mas isso é bom, né? Essa metodologia é boa, ele é como você diz, ele é suave, mas ao mesmo tempo é como uma lâmina, né? Que, que, que parece que penetra em nós, né? E eu diria Exatamente. até que é místico também, né, Jane? Com absoluta certeza, eu concordo. O Paulino botou aqui no chat para ler o 138. Porque, como a Irenice está chamando a atenção, o livro ele tem uma lógica, ele tem uma sequência, tanto que os últimos capítulos são os mais místicos, são de uma compreensão muito mais profunda, eu diria mais difícil, mas são de fácil leitura. Porque, assim, não tem muito o que falar, né, daquilo que é indizível. E aí, assim, ele flui bastante. E no 138, que o Paulino destacou, diz: ó discípulo, ele chega no 138 porque ele vem explicando o que é o Paramatman, o que é Atman, o que é cada uma dessas condições, como é que é as sensações de bem-aventurança, os estados da mente. E aí no 138 ele diz: ó discípulo, com a mente sob controle, percebe diretamente isso. Atman em ti como isto sou eu, ou eu sou isso, né? Que é aquele Tat Sat, esqueci as 3 palavras. Através da tranquilidade de Budi, desse estado iluminado, que permite iluminar a nossa mente e assim serená-la e torná-la capaz de permitir que a Atman se manifeste, se transponha, se expresse, né? Cruza o mar, olha, através da tranquilidade de Budi, cruza o mar sem costas da mutável existência cujas ondas são o nascimento e a morte, o nascimento e a morte, e alcança a tua meta, repousando então firmemente na forma ou na condição de Brahman. Então tem umas passagens assim bem poéticas, né? Bem bonitas. Mais algum comentário? Bruno, leia você. O pessoal vai cansar da minha voz. Eu acho até complementando, mas voltando mais para o início, né, do texto, as passagens 32 e 33, que aí vamos falar da questão de Bhakti, né? O que é Bhakti, que é traduzido como devoção? O que seria essa devoção? Aí no 32 vai dizer, dentre os instrumentos de emancipação, o supremo é a devoção, Bhakti. A meditação sobre a verdadeira forma do ser real diz ser devoção. E aí o 33 complementa. Outros dizem que devoção é a meditação na natureza de nosso Atman, que não é exatamente nosso, né? Porque não é individual, só uma forma de dizer aqui. Né? Está em nós, mas não está ali nas categorizações de eu e meu. Mas, enfim, aquele que possui todas essas qualificações é o que está apto a conhecer a verdadeira natureza de Atman. Então, reforçando esse ponto, né, de voltar a mente para o Atman, que é justamente tentar alcançar o 4º estágio de Turiya, né, se tornar essa testemunha. Né, acho que é a
consumação dessa devoção. Aliás, quando já não há mais nem dualidade, né, no final das contas, não há mais amante nem amado, como diria Ibn Arabi, como diriam os sufis, né? Já cessou a dualidade, né? Já realmente se concretizou a Atma Yoga, né? Já houve a união. Perfeito. E olha só, Bruno, tanto na tradição budista quanto na tradição Vedanta, essa condição que nos permite chegar ao estado de consciência total, plena, turiya, né, é prajna, no qual a dualidade cessa. Né? Então, a gente começa a entender esses termos, a língua sânscrita é muito rica, né? E entendendo esses termos, a gente vai percebendo que eles, às vezes, quebram conceitos que a gente usa para tentar traduzir a ideia, mas que muitas vezes distorce a ideia porque a gente não tem esse treino, não tem essa percepção. E você falou... O que foi que você disse ali antes? Que se coloca no estado... Sim, porque em se colocando nesse estado de total serenidade, há essa possibilidade de que Atman seja, no sentido inglês, ser e estar ao mesmo tempo, né? Sim. Ele está, ele é, né? Não há nada mais a não ser ele, né? E isso me permite o passo último. Penso, eu quero saber até a tua opinião, que o estado de Turiya é exclusivo a Buda, né? Sim. Penso Sim. assim, né? Mas não experimentei, não sei. Também não, mas também suponho, pelo que a gente lê e entende, né, que realmente é o fim do caminho, mas que a gente vai aspirando, tentando um pouquinho, né, gotas homeopáticas de Atman. E a Irenice fez um comentário legal, que eu tinha falado do nosso Atman, né, para a gente tomar cuidado, não achar que está falando de um Atman individual, nem nada, mas a Irenice comentou, não, a gente pode ler o nosso como algo que é de todos, né, que está em todos. Não há mais eu em tu, mas nós, Atman. Walter. Então, tem várias coisas interessantes aí para serem comentadas, mas algumas chamam muito a atenção. No geral, assim, a gente nota a tônica dos Upanishads, como o Alberto já tinha comentado em algum lugar por aí. No próprio capítulo ali do livro, ele chama atenção disso. Na verdade, é um desenvolver daquelas Mahavakyas novamente, né? Eles partem do geral para a nossa percepção, ou seja, é uma visão última, praticamente, né, daquilo que o caminhante vai atingir ou deve almejar atingir. Então, o que eu noto é assim, um choque evidente com a vida normal das pessoas. Então, isso parece... Normal? Vamos repensar o nosso conceito de normal. Usual. Normal no sentido de que é a maioria que faz, né? A maioria vive de uma determinada maneira que é contrária aos ensinamentos dos grandes Rishis. E ele parece até provocar isso, né? De uma certa maneira, os preceitos que ele coloca, né? Como foi visto lá no Aparati, no Bhuti, né? E aqui, quando tu coloca lá Vairagya, o desapego em relação a todos os objetos desse mundo,
É uma coisa assim que quem olha diz, puxa vida, que banho frio, né? Inclusive a nós mesmos, né? Viveka, perceber que o Atman é permanente, mas como eu, coitadinho, vou perceber isso, né? Então, é mais uma coisa de provocação. Olha, você está completamente fora, mas tu pode chegar lá. A esse nível, né? O Shatsampati, que são seis tesouros, cada um deles ali é É um tesouro. Cada um deles é realmente um tesouro, eu concordo. Só a prática daqueles 6 Shatsampatis nos ajudaria muito, muito, né? Começa com Sama de novo, abandonar todos os desejos, abandonar os desejos. Dama, restringir, e assim vai. Mas uma das coisas que me chamou a atenção nessa lista é que algumas coisas ali parecem que tem coisas que um pouco se repetem, né? Mas, por exemplo, já em Sama, nós vimos isso, abandonar os desejos significa ter um grande desapego a tudo, né? Das coisas desse mundo. Isso já tinha sido falado lá em Vairagya. Mas o mestre do Shankara, que foi o Patanjali, eu me lembro que quando eu estudei lá os Yoga Sutras de Patanjali, ele dizia uma frase muito enigmática lá, que ele dizia que aquele que tinha um forte desejo seria uma pessoa que se libertaria com mais rapidez dos grilhões dessa vida e atingiria o seu objetivo. Ou seja, um forte desejo que ele tal, e aquilo ficou. Mas, evidentemente, que é uma questão de palavras. Lá novamente aquele velho problema de tradução. Nós não temos muitas palavras para traduzir os diversos elementos que a tradição sânscrita mantém para explicar o funcionamento da mente, as emoções variadas, os diferentes modos de sentir e expressar e mover os estados mentais. Então, nessa passagem, ele está falando sobre virya, aquela determinação né, inabalável de seguir naquela direção. É um desejo. Para nós, é um desejo. Mas não é um desejo, né? Talvez determinação seja uma palavra melhor. E por isso que eu gosto tanto de a gente ter essa oportunidade de conversar sobre, porque olha quanto enriquecimento cada um de vocês aqui está trazendo para cada um de nós entender ou ter mais elementos para conseguir compreender mais profundamente cada um desses detalhes. Desculpa, Walter. Ok, pode ir acrescentando. Eu acho que está correta, tem problemas de tradução, mas também tem o seguinte, tem desejos que são positivos e tem desejos que são negativos. Tenho a impressão que ele se refere aqui aos dois, porque os dois são grilhões. Sim. No Viveka Chudamani, ele deixa bem claro que tanto desejos positivos quanto desejos negativos são grilhões. Tanto que quando ele fala sobre inação, que é diferente de não ação, né? E que a Voz do Silêncio também comenta, quando diz que a inação, num momento de necessidade, é a pior das atitudes, né? Certo. Agora, a gente tem que considerar o nível que a pessoa está. Ou seja, se a pessoa está iniciando no caminho, vai ser muito interessante que ele tenha um forte desejo positivo. Perfeito. Tá? Por exemplo, eu me dei conta, eu assisti uma palestra, eu li um livro que me tocou, um sonho, sei lá, alguma coisa,
essas coisas da vida que vêm, não vêm por acaso, vêm por um karma, às vezes, coisas que tu mexeste, sentiste interesse num passado, mesmo num passado remoto. São as marcas que a gente já tem, né? Que já vem vindo e elas, de alguma forma, são estimuladas, tocadas, vêm à tona. Perfeito. Isso é, plantaste alguma semente no passado e agora que, bom, choveu, essa semente floresceu de alguma forma e tu percebeste alguma coisa. E ali, quando tu está nesse início, quer dizer, que é a grande parte dos buscadores estão nesse início, eu creio que ter um desejo positivo é extremamente importante, porque ele movimenta a pessoa para aquilo. Por exemplo, eu tenho um grande desejo de ler vários livros e entender mais o Dharma, o ocultismo em si, o significado da Ou a vida. Vedanta, ou a Yoga. Uhum. É tudo isso que tenha coisas positivas, né? Eu estou falando de desejo positivo. Vai haver um desejo negativo que não precisamos nem comentar. E esse vai levar, se a Nem pessoa... sempre vai ser todo mundo pensar a mesma coisa, não, viu, Walter? Tem Né? muito desejo positivo que alguns vão achar que não é positivo e outros vão achar que é positivo. Claro, aí tu tem que ter o... Mas E eu hoje estou... em dia, no nosso mundo, tem muito disso. Saiba que se você não achar que você é o máximo e que você é a cereja do bolo e você não tiver uma autoestima extremamente elevada, você não vai conseguir chegar onde você quer. Pois é, né? Depende. Isso pode alimentar o egocentrismo, né? No entanto, a confiança é importante. Então, essas diferenças, isso é uma temática importante para a gente conversar. As diferenças entre a confiança, a segurança e a com serenidade, e a diferença disso em relação ao desejo do eu de ser alguma coisa, alcançar a libertação pela libertação de todos os seres, ou alcançar a libertação para ser o eu sou o máximo, né? Então, isso é muito complicado, e ele desenvolve muito isso ali no livro, sobre a gente observar quais são as motivações que estão por trás. Mas a tradição budista, eu acho que é mais forte ainda nesse detalhamento, o Mahayana, né? O Mahayana. Está desligado o áudio. É importante que a gente consiga perceber isso desde o início, né? Pelo menos ter algum alerta desses desde o início, porque é ali que se começam a se criar essas sementes negativas de um mau proceder mais adiante. E isso vai atrapalhar muitíssimo a pessoa, né? Com Mas certeza. tudo isso tudo isso é que a gente está lendo aqui, que a gente deveria se empenhar com muito vigor, certamente está na contramão de tudo que a gente vê por aí, e por isso que tem que ter muita víria, muita convicção nas coisas que tem que na sua meta. E olha, desejos positivos, como eu estava dizendo, né? Olha, puxa vida, eu quero acordar mais cedo e tal, e vou começar a estudar mais alguma coisa antes de ir para o trabalho, por exemplo. E por isso que eu acho importante a gente ter essa oportunidade de ter esse momento em que a gente se encontra, né? Opa, Cristina. É uma questão de dar valor a essas coisas que, quando a pessoa se dá conta, vai ajeitando a sua vida, aos poucos, aos trancos e barrancos, mas a pessoa pode ir ajeitando um espaço na sua vida para trilhar esse caminho. Com certeza, com certeza. Gente,
eu achei muito produtivo, são 8h30 já passamos alguns minutos. Eu queria, para a gente fechar a nossa meditação final, eu quero ler 4 passagens. Então, eu convido vocês a gente ficar em silêncio, são as passagens 473 até 476. 4, exatamente. Né? Bem já mais para o final do livro, em que ele tenta mostrar como é chegar em Atman. Vivekachudamani, Sutra 473. Investigando com Viveka esta suprema verdade e a natureza de Atman, que é repleta de bem-aventurança, e desapegando-se da ilusão criada por tua própria mente, torna-te sábio e livre tu também, assim alcança a meta. 474. Com uma mente pura e firme, conhece a natureza de Atman através de uma clara percepção espiritual em Samadhi. Se a única e real substância for percebida sem qualquer erro e compreendida, não mais haverá sujeito para duvidar. Ao realizar Atman, que é verdade, sabedoria e bem-aventurança, através da liberdade da conexão com os veículos, os upadhis, que foi criada pelo laço de avidya, nem as escrituras, nem argumentos, nem o ensinamento de um guru, de nada adiantarão. Somente as experiências autoadquiridas são de alguma autoridade. Libertação da escravidão, ansiedade, contentamento, saúde, fome, têm que ser experimentados por cada um de nós, pois o conhecimento derivado dos outros é mera inferência. Tendo conhecido o indestrutível Atman através da sua própria experiência, assim alcançando a perfeição, mantenha-se em Atman com felicidade e a mente estável.